Olá pessoal, tudo bom? Na aula passada a gente viu a aula de CRUD, né? A gente fez aí toda a parte de Create, Delete, Read e Update, mas em nenhum deles a gente viu transação, tá? Bom, vamos abrir o PostGrid aqui e vamos criar duas tabelas aqui. Vamos fazer uma tabela de nota para simular uma transação. Eu vou criar aqui, ó, uma tabela aqui que eu vou chamar de nota. Vou colocar aqui ID cliente e pode ter aqui a data da venda e pode ter aqui também, colocar aqui o ID do cliente vai ser um UID. Deixa eu ver aqui, acho que o ID não tem esse cara aqui. Vou dizer que é not null. Acho que é date. Vamos colocar aqui o total da nota também, aqui, colocar um numeric. A constante vai ser o ID. E aí a gente vai criar um outro aqui agora. A gente não tem produto, né? Vamos criar aqui um... Não sei, deixa eu ver o que eu faço aqui para ficar bem mais simples. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou colocar com chave externa, porque ter que criar o cadastro de produto seria um pouco mais complexo. O cadastro, o cliente nós já temos. Vou colocar aqui nota itens. Vou colocar aqui ID da nota. Eu inventar aqui uma descrição só e um valor. Acho que isso aqui é o suficiente. Aqui a gente vai colocar um character variant de 200. Acho que é o suficiente. E aqui embaixo, parte do itens. Lembrando, pessoal, que isso aqui sempre vai no Git, tá? Se vocês quiserem pegar no Git, aí vocês utilizam do Git. Deixa eu só conferir aqui, vamos homologar o ID, date, taranã, o ID. Deixa eu ver o outro aqui, o ID também está como o ID, então tá tudo certo. Vamos empurrar ele aqui, vai ficar formatadinho. Acho que tá bom. Vamos copiar os dois scripts. Dá um Ctrl C. Vamos lá no PostGrid. Eu tenho aqui o nosso local. Tem aqui o banco do curso. A gente vai clicar aqui no dito cujo. Tentei colar, não foi. Agora foi. Acho que colou até demais. Vamos pegar o primeiro aqui. Vamos executar esse aqui. Executou. Segundo, executar esse aqui. Executou. Vamos agora aqui no nosso banco. Vamos dar um refresh aqui. Criou a nota e nota itens. E agora a gente pode ir aqui para nossa ferramenta. Bom, pessoal, agora a gente já tem o banco de notas e tem o banco de itens, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um endpoint. Vamos ver aqui se a gente colocar ele aqui no create, tá? Eu basicamente vou copiar essa mesma estrutura aqui. Vou chamar aqui de create nota, tá? A gente tem que criar aqui como a gente já tem um model aqui, ó, para cliente,
Eu vou criar aqui um model para nota. Então, o que que o cara vai ter que fornecer para a gente para fornecer a nota? Vamos colocar aqui um type do tipo nota. Vou colocar aqui como struct. ID valor. Eu coloquei, ele tá aqui colocando assim, ID. Na nota para inserir, como é create, ele não precisa do ID. Vamos pegar o mesmo padrão aqui do cliente. Vamos colocar aqui como T create. O senhor aí, T create nota. Vamos chamar aqui de ID cliente. E lá era total, não lembro. Vamos pegar aqui o nosso script aqui. E lá era a data da venda. Data o quê? Data do dia, data do quê? Não lembro o que. Tô ruim de memória. Data da venda. Data da venda. O que mais? Eu acho que eu vou colocar para ele poder gerar como string aqui mesmo. Vai fornecer o campo como string, depois a gente converte. E o valor, eu não lembro se era total. Vou colocar aqui. Ou vamos colocar do lado aqui, né? É um saco. Vou colocar aqui. Pronto, ó. E aqui vai ser o total. Então, data da venda. Aqui a gente vai dar um type create itens. Bom, colocamos aqui o ID da nota. Tem o ID do item que a gente não precisa porque ele é autonumerado. Tem o ID da nota que nós colocamos. A descrição, vamos colocar aqui a descrição. Vamos colocar aqui como se fosse uma nota só de serviço, né? Valor. Na nota de, acho que a gente pode empilhar a itens aqui em cima, tá? Acho que é mais fácil. A gente coloca aqui como valor, descrição. O ID da nota, na verdade, o cara não vai precisar informar para nós, né? Porque ele não vai saber o ID. Então vamos tirar aqui o ID da nota. No JSON, ele vai empilhar tudo como uma coisa só. Vou colocar aqui ó, como itens, tá? E vamos colocar assim que vai ser um array de itens. Então, basicamente, lá do lado dele, ele pode informar o ID do produto, que na verdade não tem. Então, a gente vai tirar daqui também. Que isso aqui seria como se fosse uma nota de serviço. Vai ter só descrição e valor. E aqui em cima vai ter o total. A gente pode criar aqui uma função também que totaliza, porque às vezes o cara mandou errado. A gente pode colocar assim na nossa aplicação, tá? Então, ele vai percorrer os itens, vai somar e vai ter aqui o total. Então, vamos ter aqui o nosso calcular nota. Deixa eu ver aqui alguma outra coisa. Até esse data da venda aqui, na verdade, ele não precisa informar pra gente, porque isso vai ser registrado na hora ali. A não ser que a gente abra para ele especificar a data, mas se for ao vivo, né, na hora, não precisa ter a data da venda. Isso a gente coloca lá normal na nossa aplicação. Então,
é optativo tirar ou não. Eu vou deixar, vou tirar ela aqui, vou deixar lá para automático para ser tempo real, tá? Então, faltou aqui em cima a gente colocar o package API aqui. Prontinho. Então temos agora aqui o nosso nota. Vou trocar aqui o nome aqui para nota itens. E poderíamos ter um outro item de alguma outra coisa ali depois. Então basicamente ficou desse jeito aqui, tá? Lá no banco, como isso aqui vai ser para o Create não tem essa necessidade de ter esse DB aqui e nem esse cara aqui, tá? Vai ficar só daquele jeito ali mesmo, valor e descrição. Aqui a gente também vai tirando. Pronto, criamos aqui, né, o nosso objeto de venda. Então, o que a gente vai fazer? Vai voltar lá no Create. A gente vai aproveitar esse aqui, ó, Create nota aqui, que é o que o cara vai mandar pra gente. E aqui, ó, na leitura, como ele vai mandar a nota pra gente, eu vou trocar aqui para o Create nota. Tá? Então, basicamente aqui a gente já recebeu a nota. Tá? O que a gente tem que criar agora aqui é o script de insert. Então, aqui vai ser nota. Vamos colocar aqui o que vai na nota. Na nota vai o ID do cliente. Apesar que a gente vai ter o ID ali. Vamos colocar o ID. Vamos colocar aqui o ID do cliente. Vamos colocar aqui a data da venda. E o total. Nos value, eu vou quebrar aqui embaixo. Vamos colocar aqui um corrente date. Acho que no Postgres eu acho que é corrente date. Vamos testar aqui. Não tenho de cabeça. Vamos fazer um select corrente date. Vamos testar. É isso aí mesmo, corrente date. Então, colocamos ali o ID, pessoal. Como já tem uma função que gera o ID, ou a gente gera o ID primeiro que ele, ou a gente recupera isso aqui fazendo um returning value aqui. Aí pegaria esse valor para a gente. Ou a gente mesmo gera o nosso UID. Eu vou optar por gerar o nosso UID. Vou chamar aqui de UID. Venda. Eu acho que a gente tem já uma lib na nossa biblioteca aqui. Que já tem o UID. Deixa eu navegar ela aqui. Só para ver se tem aqui aqui o core log. Vou fazer o seguinte, vou colar aqui. Vamos ver aqui, not use. Eu não me lembro de cabeça aonde que tá a biblioteca da lib. Vamos olhar aqui no Git que é mais fácil. Tá na lib mesmo. Opa. Vamos fechar aqui. Vou dar um go get aqui só para ele instalar ela. Ctrl L, Ctrl J. Ô senhor, aí. E se ele parou de chiar, e não parou de chiar, mas vai ter que parar a qualquer custo, de qualquer jeito. Então, vou colocar aqui
Acho que esse aqui é o do cliente. Deixa eu minimizar ele. Vamos pegar aqui lib. Tem aqui essa. Vamos ver se tem aqui o ID. Tem aqui, ó, guide string. Tá. Salva aqui. Eu acho que ele não devolve, ele não precisa, ele não devolve com erro, ele só devolve a string aqui. Vamos tirar esse cara aqui. Pronto, tá certo. Aí no ID a gente vai usar aqui. O ID do cliente é o mesmo que ele forneceu pra gente. A data da venda, pessoal, já tá ali no current date, tá? O total vai ser o único que a gente vai chamar essa função aqui. Vai chamar a função aqui na hora que a gente obteve o body aqui e não deu erro na interpretação. Aqui em cima a gente vai chamar aquele calcular total, porque o calcular total vai atualizar o nosso total aqui no próprio, na própria aplicação, tá? Então ali ele já totalizou, então agora eu posso confiar nesse total que está aqui, tá? E a gente teria que agora percorrer a parte do item. Então vamos fazer um for aqui. Basicamente, o que eu vi aqui? Tá faltando no, vamos ver aqui na nossa lib aqui, tem o ID da nota, é verdade, colocou aqui o ID da nota, o ID da nota é o ID, tá certo? A descrição do item e o valor. O ID lá na ferramenta vai enumerar automaticamente pra gente. Então, basicamente é isso aqui. Só que isso aqui não tá transacional, pessoal. Por mais que eu também colocasse uma transação aqui em cima, eu teria que ficar criando toda hora um método para ficar dando rollback. O que eu geralmente faço? Eu crio uma função separada, tá? Eu posso chamar assim, venda com transação. Vou chamar aqui venda com transação, onde a gente vai passar aqui para ela o core. E a gente também vai passar para ela o value. O value vai ser esse body do create aqui que a gente tem, tá? Como o TS já tem o nosso connection aqui, deixa eu ver só uma coisinha aqui, ó. ts.connection. Vamos ver se ele tem aqui o start transaction. Ele tem também o transaction context. A gente pode pegar aqui o start transaction. O start transaction vai devolver um transaction e um erro pra gente, tá? Então, como o TS aqui a gente pode passar o connection para ele também, eu acho que não precisa do core aqui em cima. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse start transaction que está aqui, que na verdade vem do TS. Vamos pegar aqui o tenant API porcentagem API tenant. Vamos fazer o seguinte, vamos passar aqui para ele. Cadê aqui? Tá aqui. TS. Vou colocar aqui asterisco ponto API.tenant. Acho que esse aqui é o suficiente. A gente vai pegar esse cara aqui, vai transferir ele aqui para dentro. E como ele devolve a transação, eu vou chamar a transação de TX. Como ele devolve um erro,
Aqui a gente vai mandar um erro para ver se processou o dado mesmo ou não. Tá? O que acontece? Na transação, se ela não deu erro, a gente vai verificar se ela deu erro. Se ela deu erro, ela vai voltar para cá. Tá? Se ela não deu erro, aí é aqui que a gente vai iniciar o nosso processamento. Tá? A gente pode fazer em tx.commit, se deu tudo certo. O commit também pode dar erro, então a gente pode vir aqui e colocar a parte de tratativa. Eu acho que o erro já tem um ali, um erro criado. A gente pode ver se deu erro. Tá? E aqui que é o principal, né? Então, no caso aqui, se não deu erro nenhum, a gente vai dar um return new, né? Aqui a gente comitou se deu certo, né? E aqui a gente vai ter a nossa transação aqui, né? Ou seja, a gente pode criar aqui um abrir transação, na verdade, porque aqui já não é a venda em efetivo. Vou chamar aqui de venda transação, tá? E agora aqui a gente coloca efetivamente o processa venda. Tá? O processar venda, a gente vai colocar um tx, tá? E vai colocar aqui o create da nota, tá? Por que eu estou separando em pedaços, pessoal? Porque a gente vai colocar ele aqui agora, ó, erro processar venda, passando o tx para ele. Porque se der erro, eu dou um único rollback, porque senão eu tenho que ficar dando rollback em um monte de pedaço do fonte. E aqui eu analiso um ponto só se deu erro, tá? Que é o último erro que devolver lá na parte do software. Eu vou devolver ele aqui. Você pode escrever de forma diferente? Pode, porque lá no o ruim é que toda vez que der um erro, se der um erro no item, você vai ter que programar um rollback no item. Se der um erro no cabeçalho, você vai ter que programar um rollback no cabeçalho, ou seja, você vai ter vários rollbacks. E às vezes uma transação você vai inserir em muitas tabelas. Então a gente acaba colocando o controle da transação num objeto só e ele que vai ser o responsável por fazer toda essa parte de rollback ou transação, qualquer coisa que seja. Então aqui eu abro toda a transação, aqui eu comito, né? Ou seja, aqui eu trato tudo que eu precisar da transação. E aqui sim é onde eu vou mexer com essa parte da transação, tá? Ele pegou aqui do API Transaction, mas não existe o API Transaction aqui nesse cara. O Transaction, ele tá... O Transaction, a gente tem aqui, ó, o DBCon. O DBCon tem o DBCon base, ele já tem aqui o Transaction. É de lá que tá esse cara. Então, vamos lembrar aqui que vamos copiar aqui, ó. Ctrl C. Vamos colar aqui. Vamos escrever aqui, ó, dbcon. Dbcon aqui mesmo? Rapaz, eu tô ruim de memória, hein? dbcon base. Então, colocamos aqui o nosso dbcon base. Vou dar um get nele aqui. Go get. E aqui, coloca aqui dbcon base transaction. Tira aquele outro. Pronto, agora tá tudo certo. Tá? Bom, aqui, se não deu erro, vamos dar um return new aqui no final, só para ele parar de encher a frescura. Esses caras aqui que a gente criou, que efetivamente é o dado que a gente precisa, aqui, como a gente vai passar para ele, a gente só vai copiar o nome dessa função aqui, ó, da venda transação. A venda transação também devolve um erro, tá? Então, antes de passar para ela, eu vou deixar aqui o cálculo normal, tá? A gente vai passar o body e o TF para ela, pegando aqui o erro e vai verificar que se deu erro, a gente vai devolver o erro lá pro cara. E lá na parte da nota é que a gente vai vir e vai recortar esse cara aqui, ó, Ctrl X.
e vai colar aqui, ó, no separadinho, tá? Onde está esse TX aqui, ó, né? Esse cara aqui que é o com, a gente tem aqui também um outro no database aqui, que é o dataset. Então a gente vai vir aqui e vai colocar o dataset também, ó, que é esse cara aqui, ó, DB dataset. Copiar ele aqui, o nomezinho dele aqui. Vai vir aqui e vai colocar aqui, ó, dataset. Tá. Eu vou dar um get nele aqui também, para a ferramenta não ficar chiando. Ctrl C, Ctrl J, go get. Criou ele ali. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai colocar aqui, ó, dataset.new. Aí vai ter aqui um new dataset tx. O new dataset tx, ele pede justamente um tx, que é o que a gente obteve ali. Então vou colocar aqui um tx, ó, tá? Que é o que ele pediu. A partir de agora, esse dataset aqui já está transacional, tá? O que eu vou fazer? A gente pode ter um dataset só para nota. Eu vou colocar aqui, ó, dataset nota. Tá? Tirar aqui todos que eu precisar. O body aqui, que é esse value, a gente vai passar para cá, que esse dado aqui vai vir do value. Tá? E aqui, nesse cara aqui, a gente pode transferir. Vamos criar aqui um desse cara aqui só para... Vamos ver aqui, isso aqui deu erro. Vamos fazer o seguinte, ó, if error return, ou seja, se deu erro na inserção, o cabeçalho já vai retornar lá o erro para ele, tá? A gente vai fazer um ds items com tx, com free, tá? Aqui a gente vai mudar para o items, tá? Aqui, qualquer errinho que der, a gente vai devolver lá. A vantagem também aqui é que nesse caso aqui a gente só devolve o erro para fora, tá? Esse cara aqui não precisa. Então, basicamente, o que a gente vai ter aqui? Você vê que eu tenho um DS só para itens. Esse cara aqui, como o script dele é igual para todo mundo, né? Ou seja, a gente só vai mudar o valor. Vou dar um Ctrl X aqui. E vamos colar ele aqui em cima, ó. Tá? Então o script aqui ficou 0 bala, tá? Então, como a query aqui vai ser a mesma, a gente só vai mudar os valores, a gente pode iniciar esse processo assim. Eu acho que tinha só que fazer mais um detalhe aqui, porque como os parâmetros têm valor toda hora, eu acho que a gente tinha que só dar um clear no para. Eu não vi se tem, eu não lembro se tinha um... Aqui, ó, clear params, tá? Porque toda vez a gente vai estar inserindo um valor novo, eu não quero deixar o lixo na aplicação. Então o clear params ele dá uma limpeza nesses parâmetros que estão aqui dentro da aplicação, que toda vez que a gente está dando um input aqui, a gente está inserindo o parâmetro, né? Então eu vou dar uma zerada nele aqui só, tá? Porque a gente vai passar sempre valor novo, então eu dou um clear nele, a query não vai ser zerada, porque ela sempre vai existir, tá? Então, basicamente é isso aqui, tá? Então, a gente tem o controle da transação aqui, que se der, senão eu teria que colocar um rollback aqui nesse cara, eu teria que colocar um rollback aqui nesse cara, não que ficaria ruim, mas eu acabo controlando o rollback num lugar só, porque todo mundo que der erro vai acabar jogando para ele, e ele mesmo vai olhar, deu um erro? Deu, então dá rollback. O controle da transação fica num lugar só. E se não deu erro, aí ele vai vir aqui no commit e vai dar o commit para nós, né? Simplificando, né, toda a nossa regra de negócio. Agora que a gente já tem a nossa venda com transação aqui, ó, a gente vê se deu erro. Se deu, a gente devolve um erro lá para o usuário. O status de processamento, talvez a gente tenha aqui o bad request, né?
ou um conflict. Vamos ver aqui o que fica melhor aqui pra gente colocar, baseado no que a gente está processando. Vamos colocar um bad request. Vamos colocar um bad request aqui para nós. E se deu certo, a gente vai dar um create, que é o 201. Esse aqui eu acho que é só o 400. E aqui a gente pode devolver o erro, na verdade, também. O que mais? Aqui também, se deu erro ao decodar, vai devolver o erro também. E deixa eu ver aqui mais. Acho que falta só isso aqui mesmo, pessoal. Vamos subir a nossa API agora aqui, colocando uma rota, né? Nós não criamos uma rota. A gente pode criar aqui, copiar esse router aqui, colocar uma aqui de nota, colocando isso aqui. Eu não vi como que é o nome que a gente colocou no endpoint do create da nota, se foi create nota, que a gente colocou foi create nota. Então beleza. Vamos voltar lá no create nota. Esse cara que vai ser post, tá certo. Deixa eu fechar esse cara aqui que a gente não vai precisar mais dele. Então, aqui a gente vai colocar aqui um create nota. Tá pronto. A gente vai dar um go run. Acho que eu vou rodar ele em debug, se a gente precisar analisar algum problema, a gente analisa. Ó, já subiu. Deu a nossa rotinha aqui, ó, da nota. A gente vai abrir aqui o Postman. A aula boa é assim, gurizada, ao vivo. Eu vou clonar esse aqui do duplicate aqui para nós. É só para não colocar aqui create nota. Tá, então a gente vai ter aqui a mesma questão do beer token. A única coisa que vai mudar aqui é o corpo, pessoal. Porque como a gente tem aqui na... Cadê aqui? O create tá aqui. Não, esse aqui não. Cadê o model do... Não, tá aqui, ó. A gente tem que fornecer esses dados aqui para ele poder imprimir a nota. Eu vou jogar um assim de canto, eu vou jogar um assim na ferramenta. Assim a gente consegue ver o dado, né? Vamos colocar aqui que a gente precisa de um campo. O que vai no cabeçalho que a gente precisa informar ali? É o ID do cliente, que na verdade aqui deveria estar como ID cliente. Não sei por que tirou ali. Deixa eu dar um Ctrl C aqui na ferramenta. Eu vou mandar subir de novo a API aqui. Então vamos lá. ID do cliente. Vamos colocar aqui a gente não tem um cliente. Vou fazer o seguinte: vou fazer um login aqui. E vamos pegar um ID de um cliente aqui na listagem. Deixa eu esticar ela aqui que não dá para navegar aqui. Ah, eu já tinha colocado aqui, pessoal, no login um script que já salva o token do curso. E eu acabei esquecendo de que isso aqui já está aplicado. Então, olha lá, já veio o ID aqui. Eu vou copiar esse ID do curso aqui também, esse do token, no authorization aqui pra gente, para não precisar ficar colocando a senha toda hora. Tá, eu vou deixar esse collection lá para vocês, que já está automatizado aqui no script. Eu criei um script que é JavaScript que lê o corpo que eu já gerei aqui e salva no corpo aqui, numa variável global, o token do curso, tá? Se vocês quiserem fazer isso no de vocês, facilita muito, porque aí você faz o login, ele já salva esse token numa variável, e depois quando você quiser usar é só colocar aqui a variável onde você precisar, tá? Então vamos colocar esse aqui no nosso amigo nota aqui também, já está colocado agora. Vou colocar aqui a opção nota. Vou dar um salvar aqui. E agora a gente pode vir aqui para o corpo.
Tá? Como a gente já pegou aqui o ID do cliente, vamos pegar aqui uma venda no nome do Pedro. Tá? A gente vai vir aqui na aplicação, o ID do cliente, Pedro. Aí, agora eu vou jogar ele pro canto aqui, vamos tirar, tá, full size, a gente já tá com o ID do Pedro ali. A gente vai colocar agora aqui o que precisa mais ali que ele pede. Pede o total. Eu acho que o total nem precisava, né, pessoal, porque como eu vou colocar aqui total de R$0 de propósito, que a gente vai ter o nosso totalizador ali. Tá? E aqui sim é que vai ter os itens, né? Então a gente vai vir aqui, vai colocar uma tag chamada itens, com 2 pontos, uma chaves aqui, porque vai ser vários itens, falta uma vírgula no outro amiguinho aqui. E aqui que vai ser os nossos objetos de venda, né? A gente vai vir aqui e pode colocar uma descrição. E a gente pode colocar aqui manutenção, cadê o acento aqui no bicho? Manutenção de ar condicionado. Tá. Vai dar uma vírgulazinha e aqui a gente vai colocar o valor. É valor que a gente colocou? É valor. Aqui eu posso colocar, vou colocar aqui, ó, 135 e vamos colocar uns quebrados aqui de 31 centavos, tá? O item a gente pode multiplicar, né, que são vários, vou até colocar vários aqui na verdade. Vou colocar outro aqui que é uma manutenção, outro vai ser uma troca de ar. Vou colocar aqui para trocar o ar, cobrou-lhe R$300 para trocar o ar. Vamos colocar um outro aqui também, sei lá, troca de tubulação. Ela vai cobrar para trocar a tubulação aí, sei lá, 500, 400 conto. Tá? Então colocamos aqui a nossa notinha aqui. Vou dar um send. E deu 201, pessoal, já de cara, nem deu erro na nossa aplicação. O que a gente vai ver agora? Vai lá no Postgre e vai conferir se tá tudo certo mesmo, tá? Vai vir aqui na ferramenta, vou vir aqui, ó, olhar aqui na ferramenta, ó, tá perfeito, ó, o ID do cliente, a data da venda, o total que deu até com centavo. Se a gente quiser olhar lá também o itens, ó, a gente vem aqui, field round, olha lá, ele com o mesmo número da nota, ó, tá aqui o ID da nota. Olha lá, manutenção de ar condicionado, os mesmos valores que a gente colocou lá. Então bateu certinho até o último centavo ali bateu. E se tivesse dado um erro na transação, ele teria dado um rollback. A gente pode forçar um erro de propósito aqui na aplicação, tá? Vamos fabricar um erro aqui no meio. Vamos dizer que para inserir o item, vamos colocar aqui que isso aqui não foi uma string aqui que eu coloquei um valor. Vamos colocar aqui uma string aqui de propósito, tá? E o 400 vai ficar nessa string aí. O cara errou lá de propósito, sei lá. E vou enviar. Veja que quando eu enviei para ele, deu aqui, ó, e deu errado, né? Mandei ele devolver para mim, ó, deu um erro na hora de converter. E ele já não deixou nem processar, porque ele parou no nosso primeiro estágio lá da nossa endpoint. Vamos pegar aqui, ó. Nosso primeiro estágio é esse interpretador aqui, ó. Ele parou nesse estágio aqui e devolveu que converteu errado. Então ele nem chegou. Se a gente for lá no nosso banco de dados, mandar filtrar aqui, ó,
Você vê que nem teve mais itens aqui, tá? Então, o cara é forçado no interpretador a arrumar o dado, tá? Então, vou voltar o dado aqui ao normal, tá? Então, a gente vai vendo que se a gente, conforme a gente vai colocando, a gente tem as proteções. Agora eu vou fazer uma sacanagem aqui, ó. A gente vai vir aqui no banco de dados. Na parte da nota, eu vou vir aqui na Property, na coluna Cliente. Vou criar aqui uma foreign key de propósito. Então, vou colocar aqui uma FK nota, chamar FK01 ou nota 01. Vou colocar aqui nota 01. Vamos definir a coluna. Vai ser a cliente. Vai ser ligado com a tabela cliente. E a gente vai pegar o ID do cliente, beleza? A gente vai dar um ADD aqui. Pronto, criou a chave e vou salvar. Ele vai salvar bonitinho porque o código do cliente que a gente colocou tá certo, tá? Eu, de propósito, aqui na ferramenta, eu vou fornecer um código errado do cliente. Eu vou trocar aqui por um número 1, porque aí vai dar erro lá na transação, tá? E eu vou dar um send agora, pessoal. Quando eu der o send, veja só lá, ó, deu erro na FK, tá? Quando foi inserir o item, tá? E devido a isso ele deu rollback, né? Porque ele tentou inserir no banco de fato o dado, mas deu erro. Então vamos olhar agora aqui no banco se ele criou a nota, que ele deu rollback, né? Ó, veja que continua tendo só uma venda, tá? Então, por mais que o cara tente inserir errado, por ter uma transação, a ferramenta vai dar rollback. Não importa o ponto que vai dar o dado, a gente pode até simplesmente, por exemplo, colocar um dado certo aqui. Vamos colocar aqui que é o dado que era 0, tá? Ó, vou colocar 0 e vou dar um send, vai dar 200. Então, a gente vai ter uma venda lá feita na aplicação, ó, mais uma venda, tá? De mesmo valor. O que a gente vai fazer? A gente vai provocar um erro agora no item, tá? Vamos colocar que o script do item está errado, alguém publicou alguma coisa errada no script. Então era itens, nota itens, eu vou colocar um número 1 aqui, ó, de propósito, tá? O script do itens vai estar errado, tá? Eu vou dar F5 aqui de novo. Vocês vão ver que ele não vai salvar o cabeçalho, tá? Então temos duas vendas e tem que continuar com duas vendas, tá? Então, quando eu der agora aqui um insert lá de novo, olha lá, deu 400. Ele diz que não existe, né, essa tabela aqui. Se a gente for lá agora no post, a gente sabe que o item inseriu primeiro, né? Então, se ele deu rollback, não pode ter um cabeçalho aqui. A gente vai vir aqui, olha lá, ó, continuou sem o cabeçalho aqui, porque a gente deu rollback, tá? Se a gente quiser ver isso em tempo real, como está em debug, a gente também consegue, tá? A gente vai vir aqui, ó, vai marcar aqui, ó, o debug bem aqui. Então vamos dar um insert, tá? Vamos dar um send aqui. E eu vou mudar a resolução aqui pra gente poder acompanhar de uma maneira melhor aqui. Então vamos lá, ó. Eu vou apertar F11 para entrar dentro do método, tá? Aqui a gente viu que ele criou já a transação. Agora ele vai no processar venda. Eu vou marcar aqui um debug aqui, que você vê que ele vai parar aqui, tá? Ele não vai vir para cá. Então eu vou dar um F11 para entrar de novo. Pegou, criou o nosso ID da venda. Criou ali um TX com transação, tá? Executou, não deu erro para inserir o cabeçalho. Aí ele foi para os itens. Criou aqui o cabeçalho do itens. E aqui ele vai processar o item. Quando ele for processar o primeiro item, a gente já sabe que no primeiro item já vai dar um erro, né? O script está errado, ó. Deu erro. Ele vai devolver aqui para o return com erro. Então, processou o return. Ele vai vir aqui e vai perguntar, ó, deu erro? Deu. Ele vai vir aqui e vai dar rollback nele, ó, rollback. E depois ele vai dar um return do erro que aconteceu aqui na aplicação. E a transação já foi destransacionada, né? Ou seja, ele não continuou a transação. Como deu erro, ele vai devolver para o cara aqui o dado, tá? Então, vocês veem que é muito simples controlar a transação na aplicação, tá?
Eu uso essa técnica, tá? Para principalmente quando tem coisas que vão fazer muita coisa. Ali a gente só inseriu a nota e o cabeçalho, mas tem formas de pagamento, tem impostos, tem tanta coisa, pessoal, que você vai acabar fazendo às vezes numa transação. Vai falar, ah não, Paulo, às vezes eu só tenho um cadastro de cliente. Então, mas no cadastro do cliente aqui, se for só um cadastrinho de cliente que não tem filhos, né, você pode fazer direto igual a gente fez aqui. Insere mesmo, acabou, você deu erro, não tem transação porque é um objeto só que você está tentando inserir. Então, se deu erro um único objeto, não tem importância. Mas às vezes também você está lendo, por exemplo, um arquivo de importação, e o arquivo de importação vai ter lá, sei lá, 1000 itens. Se em 1000 itens deu erro, você quer dar rollback, você consegue dar rollback em 1000 itens, não vai salvar tudo no banco, tá? Então, fica a critério a estratégia que vocês querem fazer, tá? Bom, deixa eu ver se tem que falar mais alguma coisa disso daqui. Acho que não. É o suficiente para nossa aula de transação, tá? É claro que vocês podem criar. Aqui eu criei o cadastro de cliente e aqui o da nota eu coloquei como se fosse um serviço. Mas se vocês quiserem criar aqui um model com produto e depois criar uma nota colocando um item do produto, fica a critério de vocês também, tá? Bom, vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima.